Querido Deus, me perdoe porque é o começo, né? Toda primeira vez a gente dá uma perdidinha, mas amém. O que o Senhor colocou no nosso coração para essa noite, já que a gente está chegando perto de uma época tão importante que é o Natal, que a gente se reúne entre famílias, tem as confraternizações do ministério, no trabalho, e a gente sabe o quanto isso é difícil, né? Porque conviver com as pessoas não é fácil, né? Sendo família, então, que já tem maior intimidade, é mais difícil ainda. Mas o Senhor colocou uma palavra no nosso coração sobre perdão, que na verdade ele testificou no coração do meu esposo, e quando ele veio compartilhar comigo, uma luzinha acendeu. Eu falei, essa palavra é muito tremenda, é muito importante para a época que nós estamos vivendo. Só que ele já tinha uma palavra para ministrar, né? Então, como a gente é uma só carne, a gente partilhou o pão. Por quê? Porque uma das estratégias de Satanás para o nosso tempo é a mentira. E isso não é só para o nosso tempo, é desde que ele se tornou quem ele decidiu ser pelo orgulho. Então, o que acontece? A gente tem muitas pessoas nessa época, não só nessa época, né, mas as famílias são muito atacadas nessa época, que é uma época de confraternização, é uma época de união, né? E nós sabemos, pelo exemplo da Torre de Babel, que quando nós nos unimos no mesmo pensamento, na mesma visão, nada nos para, amém? Então, se a gente é um corpo e Jesus é o cabeça, se a gente está conectado com ele em intimidade, nada nos para. Então, pensa no nosso meio, quantas mentiras há para nos tirar desse lugar de unidade, de termos o mesmo coração, de pensarmos da mesma forma, de celebrarmos a alegria do irmão. E algo que a gente já viu aqui, né? Que chegaram a comentar, até pro próprio Giovanni, pro pastor, tá, tem um coração super genuíno, mas foi bom a pessoa se abrir assim, né? Porque a gente pode tratar essa questão, né? Então uma das mentiras que Satanás usa muitas vezes no nosso meio é a questão até da indireta. Que às vezes você está aí sentado, como a gente é uma comunidade em crescimento, o que acontece? A gente acha muitas vezes que alguém que subiu aqui entrou em determinado assunto para nos expor, ou para nos alfinetar, ou para nos entristecer, ou para nos, né? Então, mas isso é pura e simplesmente uma seta de Satanás para a nossa vida. Porque nós que selecionamos as pessoas que vêm aqui ministrar, a gente tem muito temor ao Senhor. Esse lugar aqui é santo. A gente fala em nome do Senhor, a gente não fala o que a gente acha. Pelo menos todas as pessoas que a gente convida para estar aqui, a gente crê que elas têm uma vida de oração em Deus. Que quando elas vêm aqui, elas não param para pensar assim, eu acho que eu vou ministrar sobre isso porque a fulana precisa. A gente tem convicção e confiança em todos esses maravilhosos que vêm ministrar aqui, desde a abertura até o final, que eles buscam no Senhor aquilo que eles vão ministrar aqui. E a gente se alegra muito. Então, eu só citei essa pequena arma de Satanás em relação à mentira, que é indireta na nossa mente, porque é algo que a gente já conviveu aqui. E se você passa por isso, elimina ela em nome de Jesus. Quando ela vir na sua mente, você já manda ela embora e diz, Satanás, vaza daqui. Eu não vou perder essa chave preciosa que o Senhor vai liberar na minha vida hoje, porque tu veio com essa seta na minha mente. Porque não passe de uma seta na tua mente. Ninguém está aqui para expor e envergonhar ninguém. Então, mas a gente, quando traz para cá um assunto que está te incomodando, é porque o Senhor quer tratar isso com você em amor, porque Ele é um pai. Ele é um pai que trata o filho, ele trata o filho, ele exorta o filho, mas só aquele que ele ama. Mas, por exemplo, se a gente está falando de dízimo e oferta, e você já é uma pessoa bem resolvida quanto a isso, você já dizima, você já oferta, você já entende os princípios, então não tem nem por que passar isso sobre a sua cabeça, porque você já faz, não é para você. Mas nós somos um corpo, certo? Muitos membros, então tem um membrozinho do lado que ainda está em tratamento, que o Senhor ainda quer tratar com a pessoa, por isso aquela palavra, mas para ele chegar naquele lugar, não tem a ver com você. Se você já está curado nessa área, entenda que um irmão seu provavelmente está sendo tratado, mas não tem nada a ver com você, amém? Isso é algo que o Senhor já falou comigo há muito tempo, mas Ele prepara o momento e o tempo certo para a gente tratar todas as coisas, né?
E diante dessa questão da mentira, de algo que Satanás coloca no nosso meio para nos dividir, para nos separar, isso que somos uma família tão unida em Cristo, né? Tanto que estão aqui quanto que estão acompanhando pela live, que a gente já tem pessoas amadas e queridas que nos acompanham na live também. O Senhor colocou a palavra no meu coração, no nosso, sobre 2 Coríntios, do 5 ao 11. Que fala sobre um rapaz que teve relação com a sua madrasta, que está lá em 1 Coríntios 5, e Paulo pede para que ele realmente seja exortado, e acho que até expulso ali da congregação, no caso. Ele trata com uma certa dureza essa situação. Por quê? Porque como é um corpo, a gente não pode ser negligente e omisso com determinados assuntos, né? Paulo nos exorta que a gente tem que tratar com instrução, com exortação, aqueles que precisam de determinadas situações, certo? A gente não é chamado a ser omisso. Se o membro do corpo está passando por uma situação, a gente chama para perto, conversa, trata, e se a pessoa vê se ela quer continuar ou não. Mas a gente tem que tratar os males, a gente não é chamado a ser omisso na imoralidade. Então, esse rapaz, só que ele se arrependeu, né? E diante do arrependimento dele, Paulo começa a citar essa palavra em 2 Coríntios do 5 ao 11, que diz assim: eu peguei essa enorme que eu acabei de comprar, que eu amo, mas é porque ela vem certinho separada e é uma versão que eu gostei muito. Diz: perdão ao pecador. Mas se alguém causou tristeza, não causou tristeza a mim, senão em parte, para eu não sobrecarregar a todos vós. Suficiente para tal homem é essa punição, a qual foi infligida por muitos. Assim que, ao contrário, vós deveis antes perdoar-lhe e confortá-lo, para que talvez o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis o vosso amor para com ele. E para esse fim também vos escrevi, para saber de vós, por esta prova, se sois obediente em todas as coisas. E a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Porque se eu perdoei alguma coisa, a quem perdoei por causa de vós, o perdoei na presença de Cristo. Porque para que Satanás não obtenha vantagem sobre vós, porque não ignoramos os seus objetivos. Amém? Nesse último versículo, falando ali sobre a questão da vantagem, a gente tem o primeiro ponto que o Senhor traz para nós. Porque nessa palavra, o que o Senhor quer trazer para nós não é em relação ao perdão do Pai com nós. Eu acredito que isso, todos nós aqui já estamos bem ministrados. Todos nós sabemos o quanto o Pai nos ama, o quanto Ele é o Pai do Filho Pródigo, esperando todo mundo de braços abertos, independente do que a gente faça, amém? O que Ele traz para nós nessa noite é o perdão entre nós, entre os irmãos, entre a nossa família, entre as pessoas do nosso trabalho, entre o ministério, entre nós, amém? E ali, quando ele fala no versículo 11, sobre para que Satanás não obtenha vantagem sobre vós, porque não ignoramos os seus objetivos, ele está falando porque a gente sabe que quando a gente decide não perdoar alguém, a gente sabe que no nossa mente a gente pensa assim: eu não vou deixar aquela pessoa ficar de boa. Ela me fez mal, ela me traiu, ela me difamou, ela me abandonou, algo ela fez para mim. Então eu não vou permitir que ela saia de boa. Eu vou carregar isso comigo, vou falar mal dela, vou continuar arrastando isso comigo. Na nossa mente a gente acha que está fazendo algo para aquela pessoa, e na verdade para ela está seguindo a vida plena e feliz, ela não nem se importa do que tu está fazendo ou não, mas nós estamos carregando um peso sobre nós, porque essa é a vantagem que Satanás tem sobre nós. E quando a gente decide que o que o irmão fez para nós, a gente não decide liberar o perdão sobre ele, a gente não decide no nosso coração viver a palavra de Deus quando ela diz: a vingança e a recompensa vêm do Senhor. Se a pessoa te fez algum mal, é o Senhor que vai trazer a vingança sobre a pessoa, assim como a recompensa sobre você, se você decidir deixar isso para lá. Por quê? Porque é dele que vem ambos, entende? A gente só consegue nos torturar. Não tem aquela sensação que a gente tem que nada na nossa vida flui, que nada acontece, que nada destrava. Eu tento e
e morro na praia. Nunca consigo destravar essa área. Eu passo uns diazinhos bem no Senhor, daqui a pouco já vem aquele desânimo de novo. Eu não consigo fluir, eu não sei o que acontece. Eu venho para a igreja, eu vejo esse mover todo, eu vejo os irmãos falando das experiências dele com Deus, mas comigo isso aí não rola. Isso aí comigo não acontece. Aí, diante de tantas coisas ruins que já te aconteceram, que às vezes já vem lá da infância, de pais que não te trataram bem, ou que não tratam bem até hoje, de traições que você passou do cônjuge, de familiares ou amigos que te levaram à falência, te trouxeram prejuízos. Você já vem com tanta carga que você decidiu carregar e não liberar o perdão, que você acha que isso realmente nunca vai acontecer nada de bom com você. Porque você já está acostumado a reter para si só o que é ruim, só o que não presta, só o que traz dor, peso e julgo. Aquela culpa pesada, angustiante sobre nós. E isso é a vantagem de Satanás que a gente carrega como uma mala até hoje. E a gente não precisa. A gente não é chamado para isso. E diante dessa situação, desse olhar que você tem, de tantas coisas ruins que acontecem com você, mas a verdade não é que acontecem. A sua decisão é continuar empurrando essas dores na sua vida. Porque se você tivesse decidido largar, perdoar e esquecer, você não estaria mais nesse lugar. Você não estaria atraindo mágoas desde o tempo da sua infância. Você já estaria livre desse processo. Eu, por exemplo, algo que eu carregava dos meus pais, era porque meus pais sempre com a minha irmã, por exemplo, né, ou meu irmão, enfim. Isso que eles têm uma condição financeira melhor, né? Precisavam de algo para ontem, assim, isso é passado, glórias a Deus. Hoje a gente tem uma outra relação, mas contando uma experiência para vocês entenderem o que eu quero dizer. E quando era para mim, às vezes um passe de ônibus não dava, entende? Não tenho, entende? Aquilo Só que depois de um tempo, ouvindo ministrações, principalmente na casa ministerial que eu participava e outras que a gente vai olhando por aí, eu escutei uma vez assim, se você é o filho que o pai e a mãe quase não ajuda, não chama, não tá sempre perto perguntando toda hora como é que tu tá, não sei o quê, não se sinta mal. É que eles sabem que você é tão responsável, que você se vira sozinho, que você é sempre para frente, que a tua família é tão ajeitada, tão unida, né? Que você é tão responsável, você tem uma autonomia, uma independência tão nata, que os pais não precisam estar o tempo todo preocupados com você. Mas quando eles falam de você, eles falam com orgulho. Eles falam com orgulho daquele, aquele meu filho lá, nunca incomoda, né? Tá sempre bem, família fluindo, tá uma bênção, os filhos são os queridos, sempre bem educados, e você achando que você é um filho rejeitado. E na verdade você só não é o filho dependente, que cresce adulto e o pai precisa estar, vamos filho, até hoje. É uma bênção, não é um mal, entende? Mas na nossa raiz de rejeição que a gente resolve alimentar, a gente acha que a gente é um filho desprezado. Então olha como mudar o olhar com a visão do Pai ou da sua palavra sobre a nossa história, muda muita coisa dentro de nós. Outro ponto que o Senhor traz para nós é que diante dessas dores que a gente carrega, com você que está tão acostumado a achar que está tudo sempre paralisado na tua vida, nada rompe, porque você decide sempre guardar muita mágoa para si e não romper determinadas coisas, você está acostumado a achar que nada realmente dá certo, a gente tem a tendência a achar, inclusive, que ainda aqui na igreja, até parece que Deus vai olhar para mim. Até parece que Deus vai vir na minha vida, vai acontecer algo, vai derramar uma unção sobre mim, ou vai me usar para algo. Se Ele fosse tão bom assim, nada do que eu vivi teria acontecido. Mas eu estou aqui na casa dele cumprindo o meu papel de domingo. Só que eu não acredito na paternidade dele, porque o que eu vivi é maior do que eu escuto todo domingo. Mas o Pai está aqui nos dizendo nessa noite que em todas as situações que a gente viveu, a gente poderia ter olhado para Ele, porque o cuidado dele estava sobre nós. Em todo momento, Ele sempre esteve sobre nós. O apoio que eu precisei da minha família, principalmente quando eu tive meu filho pequeno, que não é porque eles não queriam, mas eles trabalhavam fora, o Senhor me deu. O Senhor levantou pessoas que eu não conhecia para me ajudar a cuidar do meu filho. E essas pessoas que eu não conhecia eram cristãs e me levaram para Cristo.
Então eu tenho certeza que em toda a vida de cada um aqui e dos que estão assistindo, tudo que você passou desde a sua infância, que você remoe até hoje, porque olha só o que eu passei, me abandonaram, me feriram, me traíram, fiquei sem comer, passei isso, passei dificuldade, ninguém me ajudou. Eu tenho certeza que alguma mão foi levantada para te ajudar e te socorrer. Só que não era o que você esperava. Então é mais fácil falar que Deus não estava ali. Que veio uma sorte do nada, mas não era, sempre foi Deus. Às vezes Ele tira as pessoas de confiança que a gente tem perto. Ele faz ela nos decepcionar de propósito. Para a gente saber que, olha, você pode ter toda a tua família, ter fé no teu cônjuge, ter fé nos meus amados segundos pais ali atrás, mas às vezes eles podem não tá nesse momento para mim, para o Senhor me mostrar que tu tem uma família abençoada, mas eu vou ser o teu socorro sempre. Então, às vezes, até as decepções que a gente tem por um bem maior, por um propósito maior do Senhor sobre a nossa vida. O segundo ponto que ele nos mostra ali, diante disso, é no verso 7, que diz assim: assim, ao contrário, vós deveis antes perdoar-lhe e confortá-lo, para que talvez o tal não seja consumido por excessiva tristeza. A chave nesse versículo é que Paulo está dizendo ali: vocês precisam afirmar o amor e confortá-lo e consolar esse rapaz. Se alguém no nosso meio, que a gente sabe, que está passando um momento difícil, está com um pé lá, outro cá, não sabe o que é da vida, ou já foi, já voltou tantas vezes, a gente precisa, cada vez que a gente encontra essa pessoa lá fora, ou aqui dentro, ou que não congregue conosco, mas a gente sabe que é uma pessoa que é conhecedora da palavra, mas não tem firmeza, não consegue se firmar, a gente precisa afirmar o nosso amor e consolá-los. Eu tenho que ser bobo agora? Não, não tem, mas mostrar o amor do Senhor, porque o que essa pessoa precisa não é um chá de palavra, ela já conhece a palavra, mas o que ela precisa é que a gente seja os braços do Senhor na vida dela, trazê-la para perto e mostrar: olha, independente das tuas escolhas, eu te amo, eu tenho certeza que o Pai te ama e eu também, tem um grande plano na tua vida e eu estou aqui contigo. Eu sei que uma hora a coisa vai estreitar tanto que tu sabe para onde correr e eu vou estar aqui esperando. A gente precisa afirmar esse amor sempre, independente da situação e da circunstância das pessoas que a gente conhece aí fora. Se você está ouvindo na live, você está passando por isso, saiba que o Senhor te ama e nós também. Se você está procurando uma família, aqui você vai encontrar uma. Ou perto da sua casa, onde for, mas onde for ministrada a palavra de Deus, há uma família do Senhor te esperando. E a gente, só que há uma chave nesse versículo. Paulo diz: e talvez o tal não decida ficar na excessiva tristeza, não decida por se apegar à excessiva tristeza, que é a depressão, né? O excesso de passado, o excesso de culpa. Por quê? Porque todos nós aqui podemos afirmar qualquer um dos irmãos. Posso chegar para o Tiaguinho hoje e falar 500 mil vezes o quanto Deus te ama, o quanto Ele tem um propósito na tua vida, o quanto tu vai viver o sobrenatural do Senhor aonde tu for. Mas se o Tiaguinho não decidir por si querer este lugar aqui, querer entender que o Senhor o ama e nós também, e que há um propósito sobre a vida dele, nada vai adiantar. Porque nós fazemos a nossa parte, nós somos chamados ali. O primeiro conselho de Paulo é: afirmem ele e o consolem. Mas o tal tem que decidir se ele vai aceitar esse amor, aceitar esse consolo e voltar para a casa do Pai ou não. Ou vai optar pela excessiva tristeza, que é a depressão. A gente sabe que questões de depressão não é uma escolha, muitas vezes a pessoa está passando por tanta coisa que ela não tem forças. Mas ainda que aos cacos, a gente pode escolher estar buscando o Senhor ou não. Eu sei porque quando eu perdi o meu filho, eu falava que o Senhor me juntava de pá. Porque eu não tinha mais nem o restinho dos meus, eu não estava mais nem deitada, eu estava desmantelada, passado o rodo por cima. Mas eu vinha. Eu fazia, eu decidia, não é fácil, eu sei, não é uma situação simples e fácil, não quero simplificar uma dor excessiva, mas sempre há uma decisão de aonde você vai passar essa dor. Às vezes não é dor o seu caso, às vezes o seu caso é uma revolta mesmo.
nada dá certo na minha vida, eu não destravo em tal coisa, eu venho para o Senhor e a minha casa desmonta. A minha família começa a brigar, o meu financeiro começa a quebrar, eu não consigo mais cuidar da casa, eu não consigo cuidar da minha família, eu não sei o que eu faço. Pode ser tanta coisa. Só que aonde você vai passar esse teu momento difícil? Porque em algum lugar você vai ter que superar. Em algum lugar você vai ter que decidir passar esse momento difícil. Ou é aqui com a família dizendo, nós te amamos, nós afirmamos o amor do Senhor pela tua vida e também o nosso, nós vamos te consolar, vamos sorrir e chorar com você, ou você vai passar lá fora, onde o pessoal vai dar um tapa nas tuas costas e vai te ajudar a levar para ainda mais para o fundo. A gente já esteve lá fora, a gente já sabe como que é. Mas a gente tem uma decisão para tomar nessa noite. Aonde a gente quer curar as dores, as mágoas e a falta de perdão, as mazelas, os prejuízos, os abandonos, as traições, as falências, aquilo que a gente traz carregando de dores até aqui, amém? O terceiro ponto que o Senhor nos fala está no verso 9. E para esse fim também vos escrevi, para saber de vós por essa prova se sois obedientes em todas as coisas. Nós sabemos que se a gente confia no Senhor, a confiança ela gera obediência, né? Porque quando você confia, que a fé é aquela questão, você dá o passo, não tem o chão. Não tem o chão para você colocar ali, mas a confiança no Senhor é isso. Você vai colocar o pé e Ele vai colocar o chão. Ou seja, hoje você está passando por uma situação, vamos chutar aí, um financeiro, né? Eu já passei muito isso, então eu falo das minhas experiências, amém? Então, quando eu estava lá sozinha, passando a bolinho há quase 2 anos, tive que deixar o meu filho com a minha mãe, porque eu não ia fazer ele passar o mesmo perrengue que eu estava passando. Eu poderia ter tido várias escolhas, mas eu decidi o quê? Confiar no Senhor. Mas eu não era fiel aos princípios do Pai. Eu comecei a ser um pouco antes de passar essa fase de 2 anos de desempregado. E olha que para ficar desempregado em Joinville, só um propósito do Pai na nossa vida. Porque o que a nossa cidade mais tem é emprego. Mas a gente sabe que é possível porque a gente entende o propósito do Senhor na nossa vida. Se a nossa segurança está no dinheiro, pode ter certeza que nós vamos passar um tempo de desempregado. Porque Ele remove tudo o que a gente coloca no lugar dele. Não é por mal. Mas é para trazer ele para a gente para o lugar certo. A tua confiança tem que estar em mim. Eu sou tudo que tu precisa. A minha graça te basta, a minha presença te basta, né? Então a gente sabe que ficar, né, só foi por causa de um propósito. Foi o que eu passei por esse propósito. Mas eu decidi confiar no Senhor em todo o tempo. Eu morava no Jardim Paraíso, eu vinha congregar na Sena. E eu vinha em todos os cultos, em todos os cursos que tinha, quase todos os dias da semana. E o culto no domingo era de manhã e de noite. Eu vinha nos 2. De bis, que é raro, eu gastava 150. Mas era o esforço que eu decidia fazer. Eu preferia passar bolinho do que comprar uma coisinha boa, mas ter a minha gasolina, pelo menos a gasolina para ir até lá. E porque eu era orgulhosa também, porque quando eu decidi abrir meu coração para minha família ministerial, eles começaram a me ajudar. Mas eu era orgulhosa, eu achava que outras pessoas precisam mais do que eu. Então eu não preciso pedir uma cesta básica, uma ajuda, capaz eu me viro. Estava lá comendo bolinho há 2 anos quase. Como que eu me viro, como que eu não precisava, era orgulho purinho. Então o Senhor foi me tratando agora, o Senhor traz para nós que se a gente resolve ser obediente à palavra dEle, se a gente resolve andar pela fé, assim a gente resolve, ainda que tu não sinta vontade de perdoar uma pessoa que te fez muito mal, Ele vai restaurar todas essas coisas. Porque assim, não acha que a gente tem que esperar o perdão quando sentir vontade. Sabe aquela questão, quando eu sentir, eu perdoo. Gente, a gente é humano. A nossa humanidade nunca vai bater na nossa porta e dizer, acho que hoje tu pode perdoar lá que vai dar certo. Não vai rolar. A gente é orgulhoso. A nossa humanidade não entra nesse lugar. Mas o Senhor nos disse que se pela fé a gente decidir, não, eu vou perdoar. Eu tive um casamento difícil com o meu cônjuge até nós nos convertermos. Foi um caos, foi difícil, eu ouvi muita besteira, ele me magoou muito, ele me traiu, ele falava um monte de besteira, ele me machucava.
Mas, não, mas hoje nós estamos em Cristo, está tudo bem. Mas vira e mexe, o que vem na tua mente, o que tu fala para tuas amigas é aquele tempo. Você acha que não tem uma raiz de mágoa aí dentro ainda? Não tem algo que precisa ser curado? Porque quando está curado a gente não fala. A gente não fala mais nem para bem nem para mal. A não ser num caso de aconselhamento, para dar o nosso exemplo e mostrar como Deus restaura, mas já é sem dor, já é sem mágoa. Mas se a gente tem esses pontos com o nosso cônjuge, ou com nossos filhos, ou com nossos pais, ou com nossos líderes, em nome de Jesus, pela fé no Senhor, declare com toda a sinceridade do mundo nessa noite: Pai, eu não consigo, eu não sinto, eu nem sei mensurar o tanto de mágoa que eu guardo do meu coração dessa pessoa, mas eu vou decidir pela fé fazer o que tu está me pedindo nessa noite, porque eu não quero mais carregar esse peso na minha vida. Eu quero viver o teu romper, eu quero viver algo novo. O próximo passo que o Pai nos fala está ali no verso 6, que diz assim: suficiente para tal homem essa punição a qual foi infligida por muitos. Por quê? Porque até aqui a gente já carregou tanta coisa, né? Eu sei por mim, eu já fui muito presa, e de vez em quando ainda boto um pezinho lá, pela falta de perdão. Porque, gente, é difícil, tá? Eu sei o que eu estou falando, estou ministrando porque isso me marcou muito. Gente, o tempo que eu tive com o meu filho, que aconteceu aquele período difícil com o meu filho, as pessoas que eu tinha próximas de mim, não todas, glória a Deus, mas havia pessoas que eram muito próximas de mim, que em vez de estar felizes porque eu consegui curar o luto do meu filho em Deus, eu consegui ser consolada pelo Espírito Santo e não viver no fundo de uma cama, elas olhavam para mim assim, ó, e falavam: pô, que estranho. Né, tu não... Olha o jeito que tu tá, parece que tu nem perdeu um filho. Olha só. As coisas que eu tinha que ouvir de pessoas de confiança minha, tá? Depois, quando eu encontrei o Gilvan, pessoas que eram para estar celebrando comigo, que viram todo o perrengue que eu passei na minha vida, que me conheciam, estranharam, botavam um defeito, faziam cara feia. E quando era para não estar celebrando com a gente, estavam distorcendo a situação, estavam sendo resistência. Olha só, a gente tem que lidar com tudo isso aí. Agora, já pensou se eu optasse pela falta de perdão e pela mágoa? Eu não ia ter amigos. Isso é minoria, não são todos, tá? Eu não estou falando no geral. Eu tenho muitos amigos. Isso eram algumas exceções que preferem optar por essa raiz de amargura, por essas mágoas, do que celebrar com quem se alegra. Sabe, chorar com os que choram, celebrar com os que celebram. Então, nós somos chamados a isso. Eu prefiro me alegrar com as situações, por exemplo, a Maquele com o Ravi, a coisa mais linda desse mundo. A gente passou por 2 perdas. Eu vou olhar para eles de forma torta agora, porque elas tiveram um filho maravilhoso e a gente não? Já pensou? Mas existe pessoas assim hoje em dia, que não celebram o amor, que não celebram uma reconciliação, uma restauração, um casamento, um novo emprego, uma oportunidade, uma promoção, sabe? Aquela pessoa que está faminta por honrar, por trabalhar mais para o Senhor e consegue a oportunidade. Ai, meu, tu vai botar defeito, tu vai botar pilha e vai deixar de celebrar porque ela vai estar mais aqui ajudando nós, sabe? Existem essas questões em muitas pessoas, só que a gente não precisa optar por isso. A gente já carregou um peso tão... Ficar com essa falta de perdão é um peso tão angustiante e sufocante que eu acredito que aqui, a gente, se o Senhor trouxe essa palavra para nós, é porque existe no nosso meio pessoas que carregam o peso da falta de perdão. O peso da mágoa, o peso da rejeição, o peso da angústia, sabe? O peso do desprezo, né? Porque às vezes, hoje em dia, a pessoa que ela tem uma raiz de rejeição, se tu olha torto para ela, ou tu não dá aquele bom dia daquele jeito, a pessoa já se fecha totalmente para ti. E com certeza, todos nós, nessas áreas que a gente carrega esse sentimento, a gente é esmagado, a gente é sufocado. A gente quer viver algo novo e não rompe, não vive. E às vezes culpa o Senhor porque diz assim, ó, a hora que Deus tocar nessa área na minha vida, a hora que Deus vir sobre mim nessa área na minha vida, eu vou
romper assim, ó, eu vou fazer algo extraordinário. Não vai, não é Deus. Ele já fez, Ele já colocou em ti. Ele te chamou, Ele te colocou aqui. Tu é membro de um corpo, como os 5 dedos aqui, ó. Se você é membro do corpo e só o Senhor é a cabeça, você já tem uma função para exercer hoje aqui. Você já tem um papel para exercer nos ministérios, nos departamentos, e todos os departamentos a gente precisa de ajuda. E quando você deixa de fazer a sua função no ministério, no corpo de Cristo, você está sobrecarregando o irmão do lado. Mas todos nós já temos algo para fazer aqui. O Senhor já quer romper na sua vida hoje aqui. Só que o que não rompe é esse monte de entulho que a gente preferiu carregar, porque acha que aquela pessoa não merece estar como ela está. Ela devia estar aqui como eu, ela não pode estar tranquila ali, feliz. Pô, ele ministra a palavra, ele conhece a palavra, está em cima do púlpito falando e olha o que fez comigo. A gente é tendencioso a puxar por essas questões, mas grave uma coisa no teu coração. O Senhor, Ele perdoa a todos nós. O seu amor e o seu perdão é incondicional, mas a consequência Ele não apaga. Se a pessoa te fez mal, fale com o Senhor sobre a situação, porque não tem como a gente dizer que a gente não vai se entristecer, porque a gente se entristece sim, mas entrega na hora para o Senhor. Senhor, eu me entristeci porque fulano fez isso comigo, mas eu entrego para ti, eu não quero guardar isso para mim, e deixa. Agora tu pode ter certeza que você remoer isso até hoje aqui só te criou um peso, só travou o teu ministério, travou o que Deus tem para fazer na sua vida. Te travou nas áreas da tua vida, na financeira, na saúde, porque uma coisa é certo, e isso está na palavra. O que você não resolve no teu emocional, aquilo que você está guardando até hoje, o teu físico vai expelir. E não é eu que estou falando. Isso tem lá em Deuteronômio. É consequência do que a gente viveria quando a gente optaria por viver fora da vontade do Senhor. Ele deixou isso escrito para nós. Nós não vivemos na lei, mas ela não foi anulada, ela foi cumprida, amém? Ele nos deixou escrito que se a gente guarda essas coisas dentro de nós, vai sair por bem ou por mal. Ou a gente pode entregar hoje aqui aos pés do Senhor, liberar o perdão para essas pessoas que fizeram mal para nós, declarando o seu nome, o que fizeram, deixando aos pés do Senhor, orando para que o Senhor no tempo certo prepare um tempo para essa reconciliação com a pessoa também, porque dependendo da circunstância é algo difícil, é algo pesado, é delicado de tratar, mas é necessário ser feito. Ou a gente, uma hora, quando você menos esperar, vai vir, infelizmente, na tua porta uma enfermidade que você não vai saber nem de onde veio. E não é porque o Senhor quer o seu mal, mas é que de alguma forma isso tem que sair. É muito melhor sair aos pés do Senhor, entregar aos pés do Senhor. Ele não quer que a gente continue carregando esse mal. Ele não quer isso para nós. Nós somos humanos, trouxemos essas mazelas até aqui, mas Ele não quer que a gente permaneça com elas daqui para frente, amém? Nós temos um ano de graça para viver pela frente, nós temos muitas pessoas para receber, para abraçar, para afirmar o amor do Senhor, para consolar, para cuidar, para curar. E Ele gostaria que isso começasse em nós, para que a gente, cada um aqui é uma ferramenta do Senhor. Não se engane que está sobre os pastores, sobre os líderes, todos vocês, aonde vocês vão, todo mundo que se encosta para conversar com vocês, e desde aqui onde vocês chegam também, as pessoas querem o que vocês carregam, elas precisam do que vocês têm. Vocês são uma ferramenta do Pai nas mãos do Senhor para fazer aquilo que Ele precisa, onde Ele levou vocês. Então todos nós, Ele gostaria que saíssemos desse lugar, que estivéssemos curados nele, para que a gente possa fazer algo pelo Senhor. Porque diante de tudo que a gente já pode ter passado, por exemplo, se você foi abandonado quando você é criança, você deve ter pensado, você deve ter crescido com esse sentimento. Como que um Deus de amor permite que meus pais me abandonem? Como que um Deus de amor permite que meus pais até hoje me desprezem? Não são capazes de reconhecer algo que eu faço? Não são capazes de dizer que me amam? Como que um pai de amor pode permitir que essas coisas aconteçam na minha vida?
Mas Ele te mostra que hoje, se você olhar para trás, Ele levantou pessoas para te amar muito mais. Ele levou pessoas para afirmar o amor dele por ti muito mais. Ainda que quem deveria ter te tratado em amor não tratou. Ele trouxe pessoas para afirmar o amor dele por ti. Quando eu era criança, não tinha quem falasse do amor de Jesus para mim, ainda que o meu pai ensinou nós a orar o Pai Nosso antes de dormir. Mas era só, meus pais trabalhavam fora, a gente não conversava, não tinha nenhuma relação, assim, era poucos momentos, porque eles trabalhavam muito. E pela criação que eles tiveram, dolorosa. Então, só que eu cresci com uma sensação dentro de mim que há alguém que estava comigo o tempo todo. Eu não sei explicar, mas desde criança eu sempre soube. Quando a minha mãe me via chorando sozinha, ela ficava desesperada pensando, o que aconteceu? Por que tu tá assim? Eu falei, não mãe, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas era eu conversando com aquela sensação de que tinha alguém comigo. E quando o Senhor usou a vida do meu filho para me apresentar a Cristo, eu soube que era o Senhor comigo o tempo todo. Porque eu sou uma pessoa que a minha linguagem do amor, uma delas é tempo de qualidade. Eu preciso que alguém sente comigo e converse. Eu me sinto amada dessa forma. Então, não tinha isso dos meus pais. Então eu poderia ter crescido murmurando porque fisicamente não tinha ninguém comigo, ou chegar hoje aqui e afirmar para vocês que Deus é tão bom, que ainda que eu não tivesse uma pessoa fisicamente comigo, eu cresci com a minha sensação dentro de mim de que havia alguém que me amava e estava comigo o tempo todo. Então em todas as circunstâncias que você passou, se algum dia você confiou em alguém que te traiu, alguma situação até com a tua família que te entristeceu, filhos que te desobedecem, às vezes não tem o comportamento que você esperava, qualquer coisa, qualquer situação que você passa, que você acha que é uma punição, ou Deus não estava lá, ou que Deus de amor é esse que me permitiu passar tantas coisas, pode ter certeza, se você passar a olhar hoje com o olhar do Senhor, alguma coisa no meio disso tudo, o Senhor vai mostrar que Ele sempre estava lá. Às vezes, quando o Senhor afasta as pessoas que a gente ama da nossa presença, e elas não vão seguir um caminho que está em Cristo, a nossa tendência é achar que elas nunca mais vão encontrar o Senhor. Porque parece que é nós que seguramos ela ali, né? Mas não é. O Senhor vai trazer outros meios de atraí-la para si. Porque em todo tempo, a palavra do Senhor, eu só não lembro, o versículo está lá escrito em algum lugar, o Tiaguinho apesar deve saber, mas que diz que Ele nos atrai com cordas de amor. Ou seja, em todo o tempo, até o final da vida, até o último suspiro, o Senhor vai estar nos atraindo com cordas de amor, ainda que a gente não esteja perto. Mas o Senhor está nos atraindo com cordas de amor, Ele vai achar alguém. A minha família não conhece Cristo. Mas o que Deus fez? A minha tia, por parte de pai, se converteu. O meu pai é o mais fechado de todos. O irmão dele, que mais novo, que só os dois únicos irmãos que ele tem, que vão para a praia, que vai para a praia com ele, que é o único que ele conversa um pouquinho, porque ele é bem fechado, se converteu também. Eu não estou lá todos os dias com meus pais, porque eles são bem na deles e trabalham muito, então é difícil até pegar eles em casa. Mas o Senhor tem atraído pessoas próximo deles que conhecem o Senhor. E hoje eles não veem só o meu testemunho, eles veem o testemunho de outras pessoas. Então você pode confiar que todos aqueles que têm uma palavra do Senhor sobre a sua vida vão voltar para o Senhor. Ainda que pareça impossível aos nossos olhos, mas eles vão voltar para o Senhor. Então o que o Senhor gostaria que a gente abrisse o nosso coração nessa noite é que você meditasse agora, se há algo no seu coração, alguma área do teu cônjuge do teu lado, dos seus filhos, dos teus líderes, de pastores que você já teve ou que você tem agora, dos irmãos aqui na igreja, do trabalho, seja onde for, se há algo que está martelando no seu coração, que quando você lembra ainda dói, que a gente medite nesse ponto nessa noite, porque é sobre isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Ele quer que a gente deixe esse peso aqui. Você é livre no Senhor, você não precisa continuar com isso. Ele anseia que você seja uma pessoa liberta, livre, leve, que as pessoas possam fluir a alegria do Senhor sobre a sua vida, mas cheio de entulho, de mágoa, de ofensa. Não vai rolar, não vai fluir. E a gente sabe, e Ele sabe que você quer, porque se Ele não soubesse que o teu coração está ansioso para viver um novo tempo no Senhor, Ele não teria trazido essa palavra para nós. Ele não traz nada que a gente não está disposto a ser tratado. Quando a gente prepara uma palavra aqui, a gente prepara por zelo.
porque a gente tem que ter zelo pela palavra do Senhor e fazer o melhor para Ele. Porque se fosse um trabalho na escola a gente faria, então aqui a gente não faz diferente. Só que a palavra que nós vamos trazer vai ser sempre dependendo de quem está aqui. Porque Ele vai atrair de nós, vai extrair de nós aquilo que as pessoas que estão aqui precisam. Porque a gente não sabe quem vai vir, mas Ele sabe. Vamos ficar de pé? Amor, apaga. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e fosse só você, o Senhor. Deixa o Pai falar com você agora, sem distrações, porque o que Ele quer é que a gente corra para Ele, que a gente realmente volte a centralizar Ele nas nossas vidas. E o que Ele tem para falar é algo, o último ponto que Ele trouxe para nós é algo muito importante, que para mim foi algo muito precioso, foi o mais difícil na verdade. Então feche seus olhos e se concentre naquilo que o Senhor vai falar para ti agora. Por fim, o que Ele gostaria de tratar com a gente agora, que é o mais difícil do que perdoar o irmão que falhou com a gente, é perdoar a si mesmo. É olhar para trás sem dor dos erros que a gente já cometeu. É abandonar a vista limitada que a gente tem, que está focada apenas nos nossos erros e na dor que causamos nos outros. E não na visão do Pai sobre nós, que nos diz que tudo que vivemos até aqui teve um propósito e toda cicatriz tem uma chave de cura, amém? Tudo que você viveu até aqui tem um propósito maior. E toda cicatriz que você carrega tem uma chave de cura. Há um propósito maior na sua dor. Ele nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não importa o que você tenha feito na sua vida até aqui, mesmo depois de ter conhecido Cristo, porque eu tive um encontro maravilhoso com Cristo, saí dos seus caminhos e voltei. Então a gente sabe que o caminho quando a gente sai não é fácil, as práticas que a gente tem, mas Ele está sempre nos esperando de volta. Não importa o que você tenha feito, na presença dEle ou fora, Ele te diz nessa noite que você precisa se perdoar. Você precisa entender que Ele quer você do jeito que você é. E você não vai permanecer como está. O Pai lhe afirma nessa noite o amor que Ele tem sobre você e nós nos afirmamos o nosso também. E você irá ser curado, restaurado e livre nessa noite. Estamos numa época do ano que tem muita briga, muita contenda nas famílias. Não deixe que isso tire você do momento de comunhão com a sua família, de um momento tão precioso. Se você tem a oportunidade de estar com a sua família em amor, de abraçá-los, de afirmar o seu amor, de mostrar Cristo para essas famílias, mesmo não fazendo as mesmas práticas, vai e faça. Não perca essa oportunidade. Não deixe que o Satanás continue tendo vantagens sobre nós. Você tem liberdade nessa noite, se você quiser, sair do seu lugar e ter esse momento de perdão e de cura com algum irmão aqui, com os pastores, com os líderes. Você é livre nessa noite para fazer isso. O ambiente que o Senhor preparou nessa noite para nós é de perdão entre nós como irmãos, como família. Se você tem alguma situação com a sua família em casa, ou até com o seu cônjuge que está do seu lado, mas é um assunto delicado, fale com o Senhor da mesma forma nessa noite, para que Ele prepare o seu coração e um momento para vocês se reconciliarem. Porque nenhuma família, nenhum lar dividido subsiste, assim como nós também não. Então, se você quer se perdoar também, se você precisa falar e compartilhar com o Senhor algo que você está sentindo no seu coração, se você tem uma angústia que você carrega por permanecer em práticas que você já deveria ter abandonado, já deveria ter saído, você pode vir aqui à frente, você pode orar onde você está, você pode abraçar um irmão. Você é livre nessa noite para não sair daqui da mesma forma que você entrou, amém? Pai, nessa noite quebra os grilhões, Pai, que aprisionam a nossa vida na raiz de amargura, Senhor, na rejeição, na falta de perdão. Nos torna livres em Ti, Senhor. Destrava os nossos corações e as áreas da nossa vida que estão paralisadas pela depressão, pelo excesso de passado, de culpa,
desse peso esmagador que Satanás lança sobre nós, Senhor, cada vez que nós preferimos pensar no que já foi, do que olhar para a Tua palavra, Deus, e para o que Tu faz nas nossas vidas. Restaura nossa alma, torna o nosso coração de pedra cauterizado em carne novamente, sensível e saudável a Ti, Senhor. Restaura a nossa saúde atrofiada pela falta de perdão, da vida dos nossos ossos secos, em nome de Jesus. Tu tens liberdade aqui, Pai, faz Teu querer, cumpra-se em nós a Tua vontade. Vem, Espírito Santo, e faz aquilo que Tu tens preparado para nós essa noite. Você é livre, amado, para adorar ao Senhor, amém? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua Oi. casa. Querido, só não perca essa oportunidade, tá? Porque se o Senhor viu urgência em nossa vida sobre o perdão, você pode falar no teu lugar, abraçar o teu irmão, mas faça, libere esse perdão. Não espere perder sua saúde, perder sua família, seus amigos, por causa de uma vergonha de 5 minutos em se render ao Pai e buscar o seu perdão, amém? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. e Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. és santo, Senhor, tu és santo. Sara minha alma. Maravilhoso, exaltado O Pai. perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Queridos, Sara minha alma. quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente nessa noite. Todos vocês, todos os irmãos, vem aqui à frente nessa noite. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Nós estamos há alguns dias aí do Natal, de um momento de comunhão, momento, glória a Deus, momento onde os irmãos se reúnem, trocam presentes com os familiares. Eu vejo o quão é importante, irmãos, essa palavra que foi ministrada aqui, de liberar o perdão, de liberar o perdão ao seu próximo, ao seu amigo, ao seu colega, ao seu familiar. Eu vejo que é uma noite, irmãos, propícia para nós colocarmos diante de Deus todas essas mágoas do passado, essas mazelas, coisas que lá no fundo ainda você sabe que martela, situações do passado. Então eu quero convidar você, mas pastor,
lá atrás eu tive uma questão com uma pessoa, nunca mais vi essa pessoa, nunca mais tive o contato. Enfim, irmãos, você sabe da sua vida. Eu gostaria que você, mulher, desse a mão para uma mulher e o homem para um homem aqui nessa noite. E nós vamos orar nesse sentido, como se você estivesse liberando esse perdão, como se você estivesse sendo esse instrumento de cura na vida dessa pessoa. Porque, irmãos, nós precisamos ser curados para servir. Você só vai, irmão, fluir. Quero chamar aqui um irmão aqui, um irmão querido aqui nosso. Pode fazer em 3, pode ficar em 3 até. Irmão Leonardo, vem aqui, meu querido, vem aqui à frente. Tem o irmão Léo ali atrás também. Faz companhia ali, eu tenho o Paulo ali. Como é importante isso, irmãos. E você vai ser esse instrumento de Deus aqui nessa noite. Esse instrumento de cura, esse instrumento nas mãos do Pai, para romper isso na sua vida, na vida dessa pessoa. Aí, meu querido, pode ficar vocês 3 aqui com o pastor Tiago. O irmão Paulo está ali com a criancinha, com o Ravi. E você vai orar por esse amado, por essa amada. E você vai liberar o perdão. Você vai ser boca de Deus aqui nessa noite. Você vai pedir perdão também, como se tivesse. Mas larga, querido, larga. Larga isso nessa noite. Porque o Senhor quer fazer de você um filho sem algemas, livre para servi-lo. Você só vai fluir se você for curado. Se você for uma mulher sarada. Somente assim você vai fluir na presença de Deus. Seja um soldado curado, sarado, liberto para fluir na presença do Pai. Por isso, nesse momento, meu querido, começa a orar, começa a largar, seja a boca de Deus, seja um veículo de cura nesse lugar, nessa noite. Deixa o Espírito Santo conduzir você, enquanto esse louvor aqui é ministrado nessa noite. Oh, Espírito Santo, de sentir. Espírito Santo,